Olá a todos, eu sou Gabriel Maggio, pesquisador do projeto de iniciação científica chamado Levantamento e Análise de Dados e Parâmetros sobre Mobilidade a Pé em Áreas de Influência do Transporte de Massa em municípios selecionados na Zona Oeste da região metropolitana de São Paulo. Esse projeto foi desenvolvido entre 2021 e 2022, orientado pela professora Karen, do PCC, Departamento de Construção Civil da Escola Politécnica da USP. Esse projeto teve como motivação e importância o entendimento de que a caminhabilidade propicia maior acesso ao transporte coletivo e os pedestres devem ter um papel importante na legislação urbana. Inclusive, no Plano Diretor Estratégico de São Paulo de 2014, o documento de lei prevê incentivos urbanísticos a áreas de desenvolvimento orientado ao transporte, ao DOT, inclusive instrumentos de incentivo à caminhabilidade nessas áreas. Então, faz-se necessária uma investigação sobre mobilidade a pé e caminhabilidade para orientar políticas de desenvolvimento urbano. O projeto, então, tem como objetivo central o estudo de levantamento e análise de dados sobre mobilidade a pé em 7 áreas de influência, 4 dentro do município de São Paulo, a Lapa, a Imperatriz Leopoldina, Butantã, São Paulo, Morumbi, e outras 3 em municípios da Zona Oeste da região metropolitana, Osasco, Barueri e Itapevi. Essas 7 áreas serão analisadas a partir de perímetros de influência. Esses perímetros já foram mapeados em pesquisas anteriores a esta. E esses perímetros são apresentados agora na figura 2, possuindo raios de abrangência entre 400 e 600 metros, porém são raios variáveis a depender da região. A metodologia usada, então, para esse projeto consistiu primeiro em levantar dados secundários, a partir da pesquisa Origem e Destino do metrô de 2017, e depois coletar dados primários. Primeiro, a contagem de fluxo de pedestres nos horários de pico, e depois realização de entrevistas com pedestres a partir da aplicação de questionários. Por fim, foi-se feita uma análise dos dados, comparando as áreas e os dados secundários primários, para se obter resultados. Os principais resultados trazidos para essa apresentação consistem em volume total de pedestres, que foram aqueles obtidos pela contagem de pedestres, depois o tempo de viagem e motivos principais, e por fim os fatores condicionantes de caminhabilidade. Este último caracteriza-se como os fatores importantes que os pedestres colocaram e responderam nas entrevistas para a caminhabilidade nas áreas estudadas. Primeiramente, acerca dos fluxos e dos pedestres contabilizados, nós temos no primeiro gráfico da figura 3 à esquerda o volume total de pedestres contabilizados. Em cada perímetro de influência, uma via próxima à estação foi selecionada para se contabilizar durante 2 horas do horário de pico, manhã ou tarde, todos os pedestres que passaram por aquela via. Dessa forma, nós vemos, por exemplo, que Barueri, Lapa e Osasco possuíram os maiores volumes de pedestres contabilizados. Depois, esses resultados foram processados a partir da metodologia do DINIT e do HCM para se obter o fluxo de pedestres, isto é, quantos pedestres passam por minuto na certa faixa de 1 metro de via. E nós vemos, por exemplo, que Barueri e Lapa estão com fluxos elevados, bem como volumes elevados, porém Osasco possui um fluxo baixo. Isso porque a área de estudo de Osasco foi o calçadão Antônio Agu, que possui cerca de 15 metros de largura. Então, apesar do alto volume, a grande largura da via permitiu um baixo fluxo. Todas as 7 áreas estão com nível de serviço A. Nível de serviço é um parâmetro que avalia se o fluxo é livre, congestionado ou com impedimentos. E o nível de serviço A caracteriza um bom nível de serviço. Porém, 2 áreas, Barueri e Lapa, estão já num limiar para o nível de serviço B, com certos impedimentos. Outro resultado importante consistiu no tempo de viagem e nos motivos principais. Em todas as 7 áreas, os principais tempos de viagem registrados foram os de 6 a 15 minutos. Então, cidades de 15 minutos e conceitos desse tipo são muito relevantes para esse entendimento. Todavia, a Imperatriz Leopoldina possuiu grande destaque em deslocamentos de até 5 minutos, mostrando então a grande presença de equipamentos, serviços e outros imóveis próximos à área da estação que garantem grandes deslocamentos nessa área. Analisando-se agora os motivos, nós vemos que em todas as áreas, principalmente da região metropolitana, houve uma grande presença de deslocamentos com o principal motivo comércios e serviços. Porém, na Imperatriz Leopoldina e na Butantã, 2 áreas que possuem universidades e polos de emprego próximas às estações de transporte de massa, nós vemos que mais de 50%, mais da metade dos deslocamentos, relataram motivos principais, estudo ou trabalho, o que teria então essa relação entre a mobilidade e o uso e ocupação do solo nessas regiões. Por fim, o último resultado interessante trazido consistiu nos fatores condicionantes de caminhabilidade. Nós vemos que os principais fatores trazidos em todas as 7 áreas consistiram em fatores de rota, utilização de rotas mais curtas e acesso a pé às estações, e também fatores relacionados à segurança, iluminação pública e à manutenção e geometria das vias, que são os fatores de 17 a 23. Por exemplo, existência de abrigos, limpeza das vias e calçadas largas. Os fatores com menores notas, com os menores índices de importância relatados para os pedestres nas 7 áreas foram os de existência de bancos e mesas e os de grande oferta de estacionamentos, colocando então esses fatores como menos relevantes em comparação aos demais. Estes foram então os principais resultados, e aqui apresenta as principais referências usadas, tanto como bibliografia para se introduzir ao tema, quanto para análise desses resultados. E gostaria muito de agradecer à professora Karen, orientadora, bem como aos trabalhos de iniciação complementares da Fernanda e do Guilherme, que analisaram outras áreas da região metropolitana. Agradeço, por fim, aos pesquisadores, familiares e amigos que apoiaram o desenvolvimento desse projeto. Obrigado.